Seja bem-vindo às nossas conversas sobre a avaliação. Hoje eu trago para vocês uma palestra que apresentei na Unifesp sobre a avaliação multidimensional que a CAPES está propondo. Vamos ver o que é isso? Dá uma olhada aí no vídeo. Antes, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva, hein? Então, a avaliação multidimensional, a autoavaliação e o atual modelo de financiamento ou desfinanciamento da pós-graduação. Falar sobre essa temática nesse momento, né, aqui no dia 5 de outubro de 2021, é assim, complicado, né? Por que é complicado? Porque a gente não sabe se realmente vamos ter avaliação, de como que efetivamente vai caminhar, né? A gente tem, de um lado, né, a gente tem o problema da judicialização da avaliação, no qual o Ministério Público, se não me engano, entrou na Justiça pedindo para que o sistema de avaliação se pare, né? Nós temos sinais que vêm da CAPES e do governo que não são nem sempre muito animadores, né? Por exemplo, houve uma dissolução do CTC, que foi logo depois recomposto, né? Sempre isso dá um receio, dá um medo, né? O que vai acontecer, né? E ainda mais, né? Como no meu caso, eu participei como coordenador de um programa de pós-graduação, no qual a gente, durante esses últimos anos, né? A gente acordava e sempre tinha alguma bomba em relação à pós-graduação, principalmente em relação ao financiamento, né? Então a gente fica, de certa maneira, muito inseguro, né, sobre isso. Mesmo que o CTC tenha sido recomposto, e pelo que me consta, parece que a maioria foi reencaminhado, né, ou reconduzido ao CTC, sempre dá esse medo, né? A judicialização, ela vem buscar um argumento ou uma crítica muito antiga da comunidade acadêmica, que é a crítica de que como que a gente avalia ou cria os critérios de avaliação depois que efetivamente ocorreu a avaliação, né? Por que, né? Lá no final a gente sabe exatamente quais são os critérios. Isso, né, se a gente for pegar, há mais de 20, 30 anos, né? E aí a pergunta que vem, né? Por que antes, por exemplo, a comunidade científica, apesar de criticar, ela nunca entrou na justiça, né? Nunca ninguém falou assim, não, isso aqui é ilegal, é imoral, né? O que teria levado a gente não ter a justiça antes? Porque a avaliação da CAPES, ela sempre teve uma legitimidade, né? A avaliação da CAPES, apesar dos problemas, e inúmeros problemas que a comunidade científica critica, né? A gente for buscar, a gente encontra inúmeras críticas, né? Por exemplo, uma delas é que essa avaliação da CAPES, ela exageradamente leva ao produtivismo, né? Pode ser que nessa última avaliação até se tenha corrigido um pouco isso. Mas é um processo no qual a avaliação ela foi sempre considerada como uma política de Estado. E uma política de Estado, né, que iniciou lá nas décadas de 1970, mais precisamente em 1977, né, onde se começa a fazer uma avaliação dos programas de pós-graduação. E quem sempre tocou essa avaliação foi a comunidade acadêmica. Ou quem sempre tocou essa política de Estado e sempre foi construindo essa política foi a comunidade acadêmica, né? Tem até algumas pessoas que dizem a CAPES tem inúmeros problemas, mas a CAPES é nós, né? Nós somos a CAPES, né? É claro que esse nós sempre é problemático, mas ela sempre, a pós-graduação, ou a avaliação, ela sempre teve essa característica de uma política de Estado tocada pela comunidade acadêmica. Essa política, né, de Estado, ela
que começou lá nos anos 70, ela teve um marco de mudança de sua estrutura, que foi nos governos Fernando Henrique Cardoso, onde a gente teve a reforma do Estado, né? Assim, sem querer entrar em muita conversa sobre o que é a reforma do Estado, o que foi, mas assim, em linhas gerais, a gente teria o seguinte, né? Lá com a reforma do Estado se compreende que o Estado ele seria um agente, ou melhor, o Estado não seria um agente de execução das políticas públicas. O Estado ele teria a função de ser um fiscalizador, né, de um lado, e, ao mesmo tempo, ele ser um promotor das políticas públicas, né, ou desenhar as políticas públicas. E outros agentes é que acabariam realizando essa ação. Sendo esses outros agentes públicos, né, ou estatais, né, ou agentes não estatais, né? Essa que é a ideia. Diante dessa mudança, né, dessa estrutura, dessa nova política de Estado que vai sendo implantado, e de uma forma ou outra é uma política que acaba sendo incorporada pela própria comunidade, né, que ela vai ter qual característica, né? A gente tem lá o sistema público de ensino, né? A gente tem o controle, né? Os processos de controle desse sistema público de ensino. E quando a gente fala sistema público de ensino, a gente fala tanto do sistema, as instituições estatais, né? Como as instituições privadas, né? Aí, por exemplo, a educação, que é o nosso caso, ela faz parte, ela tanto a rede privada quanto a rede estatal é o sistema público, né? Sempre é bom deixar claro isso. E aí, dentro dessa visão, você vai ter o quê? Como que você faria o controle, né, desse processo? Né? Você faria esse controle a partir da avaliação da performance dos agentes, né? E aí a performance ela pode ser marcada principalmente com a ideia de desempenho. Se nós formos pegar lá na educação básica, né, a gente tem lá a Prova Brasil, né, que avalia a performance das escolas, a gente tem o IDEB. Se a gente for ver na educação superior, a graduação, a performance normalmente ela é avaliada basicamente em cima dessa ideia do ENAD, né, que é o antigo Provão, né? Então você tem nesses anos 90, você vai tendo, com a reforma do Estado, essa ênfase no desempenho ou na performance dos estabelecimentos escolares. E dentro dessa forma de controle, né, você sempre começou a pensar, olha, vamos sair de um controle burocrático, né, onde a gente fique apenas vendo a questão de normas, né, e vamos passar para uma avaliação que seja mais significativa, que seriam os resultados da educação, né? Então, se passaria de um controle burocrático para um outro tipo de controle, que nós podemos chamar, ou é chamado na literatura, como controle à distância, né? Então, nós temos lá o controle burocrático, ele seria uma supervisão mais próxima, né? Então, você tinha lá no Ministério da Educação, por exemplo, no caso dos cursos de graduação, os técnicos das delegacias regionais do MEC que supervisionavam as instituições, né? Com essa transição, a busca é de parar de avaliar esse aspecto burocrático e fazer um processo de avaliação à distância, né? Ou uma supervisão indireta. Um dos exemplos que a gente tem dessa supervisão indireta é o currículo Lattes, né? Na qual todos os professores
ou pesquisadores, colocam a sua produção, né, lá no Lattes, as palestras que deu. Então, esse evento aqui vai lá para o meu currículo Lattes, né? Assim que terminar, eu vou lá já colocar lá no meu currículo Lattes, né? Por quê? Como eu passo... Desculpa, o celular tocando. Como eu sempre... eu estou em processos de avaliação pelo meu programa ou pelas agências de pesquisa, né? Então, recentemente eu encaminhei o meu projeto lá para o Universal do CNPq. Então, eu tenho que estar com o meu Lattes tinindo, né? Por quê? Nesse processo, o que acaba ocorrendo? Você passa o papel de informar ou de coletar as informações ao supervisionado, né? E o supervisionado é que ele tem que fazer o seu informe. Aí, né, quando a gente vai pensar agora no programa como um todo, né, o supervisionado, que são os programas de pós-graduação, eles têm que preencher a plataforma Sucupira, né, onde ele vai, na plataforma Sucupira, ele vai elaborar um relatório dando todas as informações. Quem fez as bancas, quem que se formou, o título dos trabalhos, a produção dos professores, os projetos de extensão, os projetos de pesquisa, e toda a publicação e tudo mais, né? Então, cabe àquele que é supervisionado trazer a sua informação aí dando a informação. É claro que todas essas informações, elas podem ser auditadas, né? Então, por exemplo, o meu currículo Lattes ou a informação na plataforma Sucupira, ela pode, em determinado momento, ser auditada. E às vezes quem faz a audição é até a sociedade, né? Porque quando a gente pegou um antigo ministro aí, os antigos ministros da educação, o pessoal ia lá no currículo Lattes para ver o que era e começavam a ter muitas incongruências, né? Com esse processo de educação de controle à distância, no qual a avaliação da CAPES, ela conta com o processo de informatização, né? Então, por exemplo, a plataforma Sucupira, ela está aí na internet, né? E basicamente a gente não manda nenhum papel, a gente tem todo o processo de informatização que permite. Com isso, há uma substituição dentro das instituições dos tipos de burocracia que nós temos, né? Então você começa a criar dentro das instituições uma nova burocracia que tem o papel de preencher, no caso aqui, né, que nós estamos comentando, a plataforma Sucupira. O coordenador de um programa de pós-graduação, muitas vezes ele é muito mais um burocrata preenchendo o relatório do que um coordenador pedagógico, né? Você vive muito mais tempo preocupado com a avaliação da CAPES que efetivamente com o seu programa, né? Recentemente eu saí da coordenação da pós-graduação da UFSCar e eu tive a sensação de alforria, né? Agora vou poder voltar a ser pesquisador, né? Dentro dessa ideia do desempenho, né, você vai ter a preocupação, em geral, dos processos de avaliação. Eles são, tanto da educação básica, como do ensino superior, como da pós-graduação, eles trabalham principalmente com a ideia de um modelo concorrencial, né? Principalmente com a ideia para discriminar e ranquear, né? Era muito comum a gente ouvir nos agentes da CAPES, né, a ideia, esse critério ele discrimina ou não discrimina? Nós não vamos, até a gente pode tirar esse critério de avaliação porque ele é um critério que não discrimina muito, né? Então, porque a preocupação ela é efetivamente de criar um ranqueamento.
E esse modelo concorrencial, ele existe assim, ele acaba usando o que eu chamo do princípio da curva normal, né? Eles não utilizam a curva normal, mas ele utiliza, na minha compreensão, utiliza-se o princípio. O que é a curva normal? Né? Onde você teria uma distribuição, né, dos programas ou de uma amostra. As pontas são a excelência e, ao mesmo tempo, de um lado a excelência, do outro lado o que é pior. Né? No meio você tem a grande maioria, né? E você tem essa... A gente fala em princípio porque não há nenhuma fórmula matemática que se apresente, né? Mas quando você observa a distribuição dos programas, você verifica que você tem poucos programas 6 e 7, uma quantidade um pouco maior de programas 4 e 5, 5, e uma grande maioria de programas 4, que é a média ali, né? E depois você tem um número menor de programas 3, né? Essa distribuição, ela vem sempre uma das justificativas é que a CAPES ela precisa ranquear porque ela precisa definir para quem que ela vai dar o financiamento, né? E aqui o financiamento pensando principalmente numa ideia de uma meritocracia, né? Então, algumas pessoas até dizem, né, assim, que efetivamente, os resultados da CAPES não estavam mais, da avaliação, não estavam mais dando a quantidade de bolsas, por exemplo, né? E esse foi até um dos argumentos utilizado em alguns cortes no rearranjo das bolsas dos programas e corte de bolsas, né? Essa até foi uma dos argumentos utilizados. Olha, a gente precisa redistribuir, né? Voltando aqui à avaliação, né? No modelo de avaliação da CAPES, se você pegar as fichas de avaliação dos anos anteriores, a gente tem lá critérios que a gente poderia chamar que são uma avaliação criterial, né? Onde você tem pré-estabelecido alguns critérios, né? Se você pega o projeto pedagógico do curso, né? Os objetivos estão claros, tal. Então você tem uma parte que é criterial e uma parte que ela é concorrencial, né? Que ela depende do desempenho dos outros programas para poder discriminar e ranquear, né? Essa parte concorrencial, ela é muito mais na questão da produção científica, né? Tanto que na avaliação criterial, mesmo que seja informado meio no final do quadriênio, esse é um dado que a gente consegue ter, assim, o que o programa precisa fazer. Porque, né, ali vai só no critério. Qual é a quantidade de produtos qualificados que eu tenho que ter para conter uma boa avaliação? Aí vai depender do seu vizinho. Se o seu vizinho publicou muito, você vai ter que publicar muito, né? Então aí tem esse processo aí dessa ideia da avaliação concorrencial. Agora, está se começando a trabalhar, né, dessa avaliação multidimensional, né? Ou a gente poderia até falar multireferencial, quem sabe. Esse modelo que está se desenhando, a gente pode dizer, né? A gente está pensando que as políticas de Estado construídas pela comunidade acadêmica tal, elas teriam continuidade, né? Sei lá se vão ter, né? A gente tem muito receio em relação a isso, mas vamos supor que sim, vamos supor que vai ter. Esse modelo, ele aproxima-se muito, né, o que se discute no modelo europeu de avaliação, né, ou modelo europeu de educação superior, né, na qual você tem, primeiro, dois grandes nortes, né. Primeiro, que é a Carta de Lisboa, ou Agenda de Lisboa, né, dos anos 2000, que propõe que a Europa seja uma economia do conhecimento e que a universidade ela teria um papel
extremamente relevante e importante para nós termos uma sociedade ou uma economia que seja baseada em alta tecnologia. Então, essa é uma das coisas que é relevante. Daí a vinculação da universidade com o setor produtivo. Outro aspecto também que é muito forte, influenciou muito, né, e principalmente na França, né, que eu estudei um pouco mais, foram os rankings internacionais. E principalmente quando saiu o ranking de Xangai, né, no quais os franceses lá perceberam, nossa, nosso desempenho é muito ruim, né? E daí eles ficaram assustados. E aí vão se propor várias reformulações para tentar atingir aos rankings, né? Ou para poder estar bem situado nos rankings, né? O Sarkozy até falava assim, vamos ter pelo menos algumas universidades, 10 universidades nos 100 primeiros lugares, né? Então, essa era uma coisa que era forte. Agora, indo para o processo de avaliação, na formação do projeto do Espaço de Educação Superior Europeu, percebe-se que há uma diversidade de modelos institucionais e que são e modelos que são adequados, né? São modelos que são bons, mas são diferentes, atendem a objetivos diferentes e tudo mais. Então, como que se faria para você fazer essa avaliação desses programas que são díspares, né? Aí, a partir disso, se fala assim, olha, a gente vai trabalhar com o projeto da instituição. A instituição, ela tem que ter um projeto institucional de educação e, ao mesmo tempo, ela tem que ter mecanismos para acompanhar esse projeto, né? Então, boa parte das avaliações institucionais, ela é muito nesse sentido. Há um projeto claro, bem delineado, e há uma forma de acompanhamento, né? Aí é que as instituições teriam o seu acreditamento, né? O seu reconhecimento. Então, a partir dessas ideias, é que vai surgir né, há uma semelhança, né, desse modelo multidimensional, né, no qual você teria assim, olha, vamos pensar que nós temos diversas características da universidade, né, ou dos programas de pós-graduação, e que eles poderiam ter dimensões diferentes, né, ou características diferentes. E aí propõe-se, né, 5 dimensões, que eu pego as 5 dimensões e classifico, né? Essa é uma classificação que eu faço, né? Então, ela tem, a gente poderia dizer, 3 de impacto e 2 de processo, né? O de impacto é a ideia de impacto e relevância para a sociedade, né? Então, a relevância social dos programas. Um outro impacto é inovação e transferência de conhecimento, né? Um terceiro impacto, que aí também é um pouco de produto, qual é a produção do conhecimento, né? Ou a dimensão de produção de conhecimento, né? De um programa, né? Quem sabe um programa poderia frisar mais a relevância social do que a produção de conhecimento, né? Poderia mais a transferência de conhecimento do que a produção, né? Mas é uma das dimensões, né? A outra, agora as de processos, que é de internacionalização e inserção e a relação de ensino e aprendizagem. Com isso, né, para implantar esse sistema, né, esse modelo, que vem compreendendo como um modelo que vem com uma política de Estado, que surgiu lá atrás, né? Ainda, quem sabe, nós podemos até dizer, até no governo Dilma, né? Esse quadriênio, ele foi compreendido pelos agentes
que encaminham a avaliação como um quadriênio de transição, né? E nesse quadriênio de transição, ela acaba inserindo aí algumas essas ideias de impactos, né? Então, na plataforma, no relatório que se preenche na plataforma Sucupira, você teve que mostrar lá qual que era o seu impacto acadêmico, né? Qual era o seu impacto social e econômico e o impacto na internacionalização, né? Essa é uma... apesar de que isso não vai ter grandes influências na avaliação, no resultado, né? Se tiver avaliação, né? Que provavelmente a parte concorrencial ela vai ser o mais forte, né? Mas aqui ela já vai gerando, né? A ideia era de ir gerando nos programas de pós-graduação essa preocupação. Outro aspecto, né? A ideia desse quadriênio de transição é que as instituições elas teriam que elaborar o seu planejamento estratégico e planejar o seu processo de autoavaliação, aquelas instituições que ainda não o faziam, aquelas que já faziam, de relatar como que caminha esse processo de autoavaliação, né? Então, esses são dois marcos também na forma de se organizar. Agora, muitos de nós, né, como agentes lá na universidade, né, olhávamos essa ideia assim, né, planejamento estratégico, né? Isso não foi tão novo, né? A gente já teve a ideia de planejamento estratégico quando os programas fizeram a proposta do Print Caps, né? O financiamento da internacionalização da pós-graduação pela CAPES, né? E aí tinha lá, né? 10 perguntas das pessoas. Isso é de comer, né? Planejamento estratégico, né? Daí a gente começou a entrar a ideia, não, temos que ter metas, ações, indicadores, né? Daí alguém pode dizer, como vocês não querem planejar? Mas a nossa resposta sempre foi assim, nós sempre planejamos, né? A gente não planejava como planejamento estratégico. Nós, dentro da universidade, tirando os cursos relacionados a áreas de administração, né? Na engenharia de produção e outros assim, aos colegas aos quais a gente foi buscar ajuda para montar esses planejamentos estratégicos, a universidade sempre trabalhou com o projeto pedagógico, né? E aí, com o projeto pedagógico, a gente trabalhava com a ideia de objetivo, perfil do estudante e matriz curricular, que é uma forma diferente do planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico, ele vem lá das empresas, né? Do processo de competição das empresas, né? Então, você pensa em metas, né? Quais as metas que você quer atingir, né? Para isso, você vai pensar as ações e indicadores. É parecido com objetivos? Mas não é a mesma coisa, né? Eu até reconheço que a gente mereceria um estudo, né? E aí quem quiser fazer um projeto, né? Qual a diferença entre planejamento estratégico e projeto pedagógico, né? Esse é um tema, é um bom tema de pesquisa, né? Porque elas são parecidos, mas não são, né? Uma tem a ênfase na ideia da aprendizagem, da produção de conhecimento científico, e a outra tem a ênfase na ideia de concorrência, né? Essa é uma das diferenças. Pelo menos me parece que é essa. Agora, sobre a avaliação, né? Uma das coisas que eu gosto sempre quando vou conversar sobre os processos de avaliação, é dizer assim, né, ver quais são os usos da avaliação, né? E qual é o usuário dessa avaliação. A gente tem diversos tipos de avaliações e usos
E aí vamos criar instrumentos diferentes dependendo de cada um deles, né? E para cada tipo a gente tem um usuário, né? Por exemplo, a gente pode ter de regulação e de controle, que pode ser uma instituição, quando a gente pensa no caso de um aluno ou de um professor, ou ou a própria CAPES, né? Quando a gente pensa na regulação e controle dos programas de pós-graduação. A gente tem o uso de hierarquizar, né? Principalmente os processos de seleção utiliza o processo de hierarquizar. Então, quando a gente faz a seleção lá dos alunos dos programas de pós-graduação, a gente tem os critérios, né, as pontuações, e aí se hierarquiza e vê quais que teriam, estão em primeiros lugares, que vão ser aprovados. A gente tem o uso formativo da avaliação, né? E quem faz o uso da avaliação formativa? Quando a gente pensa na avaliação ensino-aprendizagem, é o estudante. Quando a gente pensa em avaliações de instituições ou de programas, é o agente avaliado. É quem é avaliado que é o principal usuário daquele tipo de avaliação. A diagnóstica é de quem está fazendo, seria no ensino-aprendizagem, é do professor, o principal usuário. E numa política pública é o agente que está elaborando a política pública, né, o formulador da política. De melhoria, né, que é o executor, de monitoramento, que é aquela que a gente monitora a implantação do processo, que é o gestor, a tomada de decisão, que é o gestor, e tem muitas outras, né? Você deve estar perguntando, por que eu mudei de assunto? Se não era a avaliação da CAPES lá, não tinha pressão. É que com esses conceitos, depois a gente vai tentar compreender um pouquinho mais como que é esse processo de avaliação. Um outro aspecto que também ainda a gente aponta como referência, né, é um modelinho que eu busquei lá do pessoal da psicometria, quando vai trabalhar a questão dos processos de avaliação, né? E principalmente quando se pensa em provas e coisas assim do gênero. Aí você tem, primeiro, o ponto que é as referências, né? Quais são as referências que você vai utilizar para o processo de avaliação, né? Pode ser conteúdos, habilidades, valores, né? E assim por diante. Quais os instrumentos que você vai utilizar para avaliar, né? Qual é o modelo de medição ou de valoração, né? E no meio disso nós temos a ideia da educação. E no final a gente tem o espaço do resultado, né? Dependendo dos usos que nós vamos fazer da avaliação, dependendo da ideia de que nós compreendemos como educação, os 4 polos eles vão sendo construídos. Quando agora a gente pega o modelo aí multidimensional, né? O que a gente pode contar aqui? Então, pegando lá sobre as referências, né? O primeiro polo que é as referências. Quais vão ser as referências para o processo de avaliação, né? Nos documentos de área fala o planejamento estratégico, né? E aqui, como alguém ligado à educação, não consigo não colocar, né, o nosso projeto pedagógico, né? Então seriam as nossas 2 grandes referências, né, do processo de avaliação dentro dessa ideia de uma avaliação multidimensional, né? E outro aspecto, quais, né, vão ser os instrumentos, né? Aí a gente vai pensar principalmente a CPA. Ela vai ter esse papel de pensar os seus planejamentos, né, dos instrumentos, e a CPA ela vai ter que dialogar com a CAPES, né, porque ele é o agente externo de avaliação. Então a gente vai ter como referência a comissão própria de avaliação, né, quando ela for executar o processo de autoavaliação, ela tem que usar como referência o projeto pedagógico e o planejamento estratégico que entregou lá no final do quadriênio passado.
ela vai ter que pensar quais instrumentos ela vai fazer a pesquisa, vai utilizar. E é isso, ela vai ter que dialogar com a CAPES. Quais são os usos que o programa de pós-graduação e a própria CPA podem fazer dessa avaliação? Primeiro, de diagnosticar como que estão o seu processo de as suas virtudes e limitações do programa. Ela tem o processo de monitorar a implantação do planejamento estratégico, né? Como a gente tem o planejamento estratégico, a CPA ela acaba sendo responsável, dentro desse modelo, para monitorar. Aí, também um outro uso é a tomada de decisão pelo gestor, né? Que o gestor aí pode ser, na situação ideal, numa gestão democrática, é o colegiado dos programas, né? E pensando a ideia de melhoria. O espaço do resultado vão ser o que nesse processo, né? Vão ser relatórios, né? Aqui a ideia, como ela não é de hierarquização, né? Ela não será nota, né? É relatórios pensando as metas, ações e indicadores. E quem vão ser os usuários desse é o próprio programa, a CAPES e a sociedade. Agora, né, o que a gente pode dizer desse processo, né, que aí a gente vai ter? Um aspecto positivo, que eu não marquei aqui no meu slide, né, mas a gente tem que ressaltar, é que essa avaliação multidimensional com essa estrutura, né, planejamento estratégico, que a gente poderia chamar de projeto pedagógico, seria mais palatável, né? Faz com o projeto, com planejamento e com a autoavaliação, obriga os programas a se pensarem com mais atenção, com mais cuidado e assim por diante, né? Como esse processo ela vai ter uma consequência regulatória, né? Uma das grandes consequências é que a gente pode ter um aumento da burocracia na prestação de contas, né? Que a gente tinha o coordenador coletando dados, agora a gente vai ter o coordenador, a CPA, mas não sei quem, né? E aí, assim, a gente vai ter o aumento dessa burocracia. A gente vai ter mais gente que vai ter que parar de fazer o seu trabalho de orientar, de investigar e, por-se dizer, com conhecimento, se relacionar com a sociedade, para ficar fazendo o seu processo de prestação de contas, né? Eu sou um eterno defensor das CPAs e a UFSCar, a CPA do nosso programa, começou antes dessa exigência, né? A diferença é que o ritmo não é ditado pelo quadriênio. Em alguns momentos só valia uma coisa, só um aspecto, né? Porque o resto parece que está andando bem, vamos avaliar um aspecto, né? E aí o ritmo ele é diferente, porque ao final do quadriênio ela vai ter que prestar contas daquele projeto estratégico, né? E aí é um risco, né? Uma das coisas é que aí a pós-graduação pensando como uma empresa, né? Vamos pensar nossas metas, objetivos, né? Então, a gente poderia até ter o professor do mês, né? O pesquisador do mês, né? Não sei, né? Essa é uma das coisas, né? E algo que eu me pergunto, né? Como vai ser, né? Assim, nesse processo, né? Que nessa avaliação multidimensional, pensando a ideia do projeto, a autoavaliação e possíveis impactos, né? A ideia de ranqueamento ela é mais complicada, né? Assim, de você elaborar o ranqueamento, vai ter que ter mais instrumentos, né? Para ranquear, né? É uma curiosidade de como isso seria feito ou vai ser feito, né? Eu acho que assim, de imediato a gente não encontraria essa resposta, mas é um problema a ser pensado, né? E aqui termino aqui a minha fala, agradeço aí a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigado pela atenção.